Shalom para você, estamos começando mais um estudo das Escrituras, congregação nos lares, e vamos primeiramente orar. Pai eterno, misericordioso e bondoso, estamos aqui para aprender a Tua vontade para nossas vidas. Vem, Pai, se fazer presente em cada família representada, em cada vida, abençoando, protegendo, em nome do Messias Yahushua, com perdão dos nossos pecados, te pedimos. Amém. Queridos, hoje vamos falar sobre os mandamentos éticos e morais da Escritura. Quando nós estudamos a Torá, que é os primeiros 5 livros da Bíblia, as instruções do Altíssimo para o seu povo, nós temos que perceber que existem mandamentos muito específicos, muito particulares, sobre vários campos da nossa vida. Nós temos que atentar sobre o que o Eterno espera de nós que estamos buscando segui-lo, que cremos no seu Messias e que estamos aguardando sua vinda, o seu reinado, onde se dará em torno desses mandamentos. Aqui diz assim: alguns mandamentos éticos sobre finanças nos fazem refletir sobre a nossa postura diante dos negócios. Primeiro, Levítico capítulo 6, verso 4, orienta a restaurar o saque. Quando nós tomarmos emprestado, nós temos que devolver, nós temos que restituir aquilo que nós pegamos. Dar esmola é um dos mandamentos que o Criador preza, principalmente quando se trata de pessoas pobres, órfãos, estrangeiros, viúvas. São pessoas a quem o Eterno tem um cuidado, um carinho especial. Dar presentes liberais a um servo hebreu livre. Sabemos que hoje não existem escravos, por assim dizer, no sentido literal, mas pessoas que são funcionários e ganham pouco, são uma espécie de escravos modernos. Então, cabe dar presentes às pessoas que ganham pouco, principalmente se for um funcionário, emprestar aos pobres. E isso é muito importante porque geralmente os bancos só emprestam para pessoas ricas, mas aqueles que servem ao Altíssimo fazem diferente. Eles ajudam o pobre, eles investem nos pobres. Emprestar usura a idólatras. Isso é uma questão que nos chama a atenção, porque usura, você sabe a prática da usura, é você cobrar juros em cima de um empréstimo, né? Então, o mandamento parece implicar que nós devemos cobrar de idólatras. Para restaurar uma promessa ao seu dono. Deuteronômio 24, verso 13. Então, quando você se firmar em algum acordo, você tem que cumprir, né? As escrituras são muito claras quanto a essa questão de nós sermos sinceros, fiéis com a nossa palavra. Pagar a um mercenário o seu salário quando devido, ou trabalhador, né? Permitir que ele coma durante o trabalho, está em Deuteronômio 24, 15, 24 e 25. Para ajudar a besta do vizinho, o animal do vizinho, em Êxodo 23, verso 5, Deuteronômio 22, verso 4. Até as posses do próximo nós devemos resguardar, nós devemos preservar, isso é muito importante. Também restaurar a propriedade perdida é um outro mandamento do Criador, para que as pessoas que foram lesadas, as pessoas que foram prejudicadas possam reaver aquilo que lhe pertence. E ter apenas balanços e pesos justos. Nós não podemos fraudar nada nas nossas atividades comerciais. Ainda existem outros mandamentos em relação aos mais velhos, em relação aos pais, né? Levítico capítulo 19, verso 32, nos orienta a honrar os sábios, os anciãos, aqueles de cabelo branco, respeitar a sua experiência. Isso é muito importante. Hoje a cultura social é de debochar dos mais velhos, de depreciá-los, mas a Escritura nos manda honrar os sábios. Honrar os pais, Êxodo 20, verso 12. Isso é um mandamento com promessa, pois ele trará vida longa àqueles que cumprem. Temer os pais.
Hoje, na sociedade em que vivemos, sempre há uma tendência de debochar dos mais velhos, depreciar, quando a Escritura nos manda zelar por esses mandamentos. A Escritura alerta sobre amaldiçoar os pais. Isso é uma coisa temerária que muitas vezes é praticada. Não agredir os pais. Há casos de agressão aos mais velhos, aos pais. Hoje, muitos filhos estão tomando o lugar dos pais e estão agredindo os filhos. Estão agredindo os pais. E isso é uma realidade triste, principalmente aqueles mais idosos que não podem se defender. Bom, aí estão alguns mandamentos sobre conduta moral. Como devemos nos portar diante da sociedade, como devemos nos vestir. Bom, mulher usar roupas e adornos de homens é uma abominação diante do Criador. Está lá, Levítico, ou Deuteronômio 22, verso 5. Homem usar roupas e adornos femininos é uma abominação diante do Criador. Tatuar o corpo da maneira dos idólatras, Levítico 19, verso 28, é um mandamento muito claro sobre tatuagem. Há outro que fala sobre mutilação, perfuração, piercing, etc. Usar vestes de lã e linho, isso é um tema interessante porque o Criador parece não aprovar a mistura desses dois tipos de tecidos. Está em Deuteronômio 22, verso 11. Arredondar as têmporas de nossas cabeças. Está falando aí de fazer cortes, fazer modelos na moda dos idólatras, como faziam com a barba. Não se deve fazer esse tipo de corte. A Escritura manda que o homem não corte as pontas de sua barba, que o homem não raspe sua barba, melhor dizendo. Isso é um mandamento do Criador, é isso que distingue o homem das mulheres. E aí está aí, arredondar a barba, ou raspar a barba, Levítico 19, 27. Esse é um mandamento que o Criador, ele preza, isso é muito importante. Aí nós temos lacerar-se pelos mortos, ou perfurar-se, piercings, perfurações, etc. Isso é condenado na Torá. Se tratando de conduta moral, o mandamento é claro. Não se deve pagar pelos serviços de uma prostituta. Levítico capítulo 2, verso 11 e 13. E a Escritura frequentemente fala sobre prezar sobre o seu corpo. Não contaminar-se com fornicação, com prostituição. Isso é muito sério. Matar um animal e seus filhotes no mesmo dia, Levítico 22, verso 28, fala sobre o cuidado, a proteção ao meio ambiente, sobre cuidar dos animais, e não fazer esse tipo de crime contra a natureza. Em se tratando de conduta moral, prezados, nós temos aqui mandamentos claros quanto à nossa conduta alimentar, que fala sobre comer e beber em excesso. Deuteronômio 21, 20, os glutões recebiam uma punição naquele tempo, tal era a gravidade desse pecado. Sobre o sequestro, Deuteronômio 24, 7, sobre raptar seu irmão, isso é altamente condenado pelo Criador. A prática da usura, emprestar cobrando juros altíssimos, abusivos, isso é também abominável ao Criador. Cometer furto, nós sabemos que está lá no código de ética do Criador, no decálogo mesmo, não furtarás, Êxodo 20, verso 15. Alterar fraudulosamente os limites da terra, como muitos fazem, tomando medidas errôneas sobre uma propriedade, e isso é um crime diante do Criador, um pecado. Deuteronômio 19, 14. Usar dinheiro de dívidas, não cumprir com os seus pagamentos, tendo esse dinheiro, é também outro pecado. Repudiar nossos débitos. As pessoas que se recusam a pagar dívidas é outro pecado que o livro de Deuteronômio 24:15 ele cita. Jurar falsamente para repudiar um débito. Pessoas que contam uma mentira para não pagarem o que devem. Isso também é um outro pecado. Enganar o próximo nos negócios, de uma maneira geral. Já falamos sobre as balanças enganosas, contar mentiras para tirar proveito das pessoas. Tudo isso
são mandamentos específicos que o Criador ele requer. Enganar o próximo na conversa. Muitas pessoas que são boas de papo e conseguem iludibriar pessoas mais incautas, pessoas mais simples, e enganam o próximo com conversas, e isso também é um pecado grave diante do Criador. Enganar o próximo nos negócios, né? Outra questão que está implícita em vários desses pontos que nós mostramos. Bom, em se tratando de conduta moral, honestidade e integridade são fundamentais para um servo do Eterno. Planejar adquirir a propriedade de outro é condenado. Levítico 25:14. Cobiçar os pertences de outros. O próprio mandamento diz: não cobiçarás nada do teu próximo. Êxodo 20, verso 17. A cobiça é um dos grandes pecados que envolvem tantos outros. Ignorar a propriedade perdida. A pessoa se apropriar daquilo que é do outro e dizer achado não é roubado, esse tipo de coisa é pecado. Deixar uma pessoa capturada, ou seja, abandoná-la, né? Não lutar por essa causa, isso também é um pecado. Por isso que o Messias vai cobrar, né? Aqueles que visitaram o preso, aqueles que se compadeceram dos menos afortunados. Enganar em pesos e medidas, Levítico 19:36, a balança falsa, né? A contabilidade fraudulenta, tudo isso é um pecado diante do Criador. Ter falsos pesos e medidas, já falamos sobre isso. Em se tratando de injustiça no julgamento, o Criador tem um código de ética moral completo, né? A legislação do Criador é perfeita. Veja o que ele diz sobre um juiz cometer injustiças. Isso é altamente condenado. Um juiz aceitar presentes do litigante, suborno, todo tipo de coisas que são praticadas frequentemente nos dias de hoje é abominável. Um juiz favorecer um litigante, né? O criminoso ele ser isento de culpa, sendo culpado. Um juiz ser dissuadido por temor de fazer um justo julgamento, né? Quando a pessoa é pressionada, ela é intimidada a não dar uma sentença justa. Isso aí é abominável diante do Criador também. Um juiz decidir em favor de um homem pobre por pena. E essa é uma questão interessante porque quando há casos e casos, mas ter dois pesos, duas medidas, dois juízos diferentes é condenável diante do Eterno. O juiz perverter um julgamento contra uma pessoa de má reputação. Então o sujeito já tem um histórico negativo, obscuro, e aí ele é inocentado como se fosse uma pessoa, como se fosse um réu primário, errado diante do Eterno. Um juiz compadecer-se de alguém que assassinou um homem. Também há pecados de morte e assassinato é um deles. E não pode haver menos rigor para assassinato. Um juiz perverter a justiça devida a prosélitos ou órfãos. Isso é terrível. Você vê que o Criador ele preza pelos pequeninos, pelos indefesos. E será altamente requerido na justiça divina aqueles que pervertem o juízo com os pobres ou com os órfãos. Um juiz ouvir um dos litigantes na ausência do outro, né? A pessoa ser julgada sem estar presente, isso é condenável diante do Eterno. Um júri convicto num caso capital por maioria de 1, né? Ou seja, condenar alguém apenas com um voto, isso é abominável diante do Eterno. Um juiz confiar na opção do próprio julgamento, ou seja, a pessoa decidir ao bel prazer o que vai fazer em casos de justiça, isso é abominação. Apontar um juiz ignorante também é uma questão muito séria para o Criador. Levar falsas testemunhas, então, você vê Deuteronômio 19, você vê que fizeram com Messias, com falsas testemunhas, mentindo, e assim foram com os discípulos. Isso é outra abominação diante do Criador. Um juiz recebendo o testemunho de um homem perverso, né? Pessoas que sabemos já ter má reputação, já ter uma índole ruim e acatar esse tipo de testemunho, abominação. Um juiz recebendo o testemunho de uma única testemunha,
como já foi citado, e convicção pelo testemunho de uma única testemunha, ou seja, condenar alguém pelo depoimento apenas de uma, abominável. Aqui tem algumas infrações contra o próximo. Uma delas é matar o ser humano. Êxodo 23 diz: não matarás. Nós não podemos tirar a vida de ninguém deliberadamente. Isso é um pecado de morte. Pena capital baseada em evidência circunstancial, ou seja, sem provas concretas, sem um caso sólido. Isso é abominação diante do Criador. Uma testemunha agindo como advogado não é permitido diante do Criador. Matar um ladrão sem provas, no caso, né, se há uma tentativa de assalto tal, e matar sem provas disso. Poupar a vida de um perseguido. Nós temos ainda a menção de punir uma pessoa por um pecado cometido na prisão. Aceitar resgate de uma pessoa que tenha cometido assalto intencional. E aceitar resgate de uma pessoa que tenha cometido crime involuntário. São vários pontos que são relevantes diante do Criador. O Criador não sanciona. Negligenciar salvar o próximo em perigo de vida. Há um acidente de trânsito e aí a pessoa se evade do local, deixa lá a pessoa morrendo. Isso é um pecado diante do Criador. Permitir obstáculos em seu domínio público ou privado, né? Quando a pessoa sabe que aquilo vai prejudicar alguém e ela deixa a si mesma. Isso aí também é um pecado diante do Criador. Dar notícia enganosa. Aqui estão outras infrações muito sérias. Dar notícia enganosa. Êxodo 23, 1. A pessoa realmente exceder, aumentar uma situação, fazer um grande alarme em torno de uma coisa falsa, inventar coisas mirabolantes, títulos mirabolantes, tudo isso o Criador vai pesar. Infligir excessiva punição física, no caso, um pai, uma mãe agredir um filho, né, de maneira que seja além do necessário, do comedido, o Criador vai punir isso. Levar mentiras, odiar um ao outro, trazer vergonha sobre outro, trazer vingança sobre outro, tudo isso, incitar pessoas contra outras para envergonhá-la, para que outros se voltem contra ela, ameacem ou a agridam, tudo isso diante do Criador é abominação. Está tudo em Levítico 19, 18, Êxodo 23 e Deuteronômio 27. Ter rancor também é um pecado diante do Criador. Guardar rancor, tanto é que no Novo Testamento nós temos a menção de que quando nós guardamos o rancor, essa semente pode crescer, esse rancor pode crescer e também contaminar outros. Pegar todo o ninho dos pássaros, a pessoa que faz mal à natureza, faz mal aos animais, no caso os pássaros, isso é contado diante do Criador. Pessoas que maltratam animais, isso será punido no dia do juízo. Prejudicar deficientes físicos, Deuteronômio 27 faz uma menção, desviar o cego do caminho. A pessoa é deficiente, o sujeito ele atrapalha a vida dessa pessoa, prejudica ela, tudo isso o Criador leva em conta. Ainda existem outras infrações contra o próximo. Nós temos aí tirar um recém-casado de sua casa, a Torá ela faz menção disso. Acrescentar a lei ou acrescentar as escrituras, aquilo que não está lá, como muitos dos religiosos costumam fazer, até judaicos, criando tradições humanas, dogmas humanos que muitas vezes contrariam a escritura. Isso o Criador vai cobrar. Detratar a lei escrita, né? Ou seja, imagina o caso de pessoas que odeiam a Torá, são antinomistas, né? Que dizem que ela é inútil, que ela foi abolida, que ela é lixo, como já vi aqui. Tudo isso será levado em conta no dia do juízo, e é um pecado terrível. Amaldiçoar um juiz, amaldiçoar um governante, amaldiçoar um israelita. Na verdade, você vê que as escrituras nos orientam a ter respeito pelas autoridades. Então, nós temos aí tantas outras menções que
os mandamentos fazem sobre uma postura ética e moral que nós devemos assumir perante o próximo. E lógico, também perante o Criador. E esses mandamentos estão aí, queridos, para nos proteger, para proteger os indefesos, os pequeninos. Estão aí para que haja ordem e decência. E tudo isso é renegado hoje porque os religiosos dizem que esses mandamentos são antiquados, que caíram fora de uso, estão obsoletos, mas o Criador continua, mesmo ontem, hoje, para sempre. E tem uma novidade também: o reino do Messias será pautado diante desses princípios. Então se preparem, porque o juízo está chegando e o reino messiânico está vindo aí, onde a Torá será o código de ética moral perante todas as nações. Todos serão regidos por esses mandamentos, quer gostem ou não. Então que o Criador tenha misericórdia e nos dê força para observarmos esses mandamentos, que Ele nos perdoe a quebra desses mandamentos, porventura tenhamos quebrado ou venhamos a quebrar, mas que estejamos cada vez mais buscando santidade para obedecer e para andar em conformidade com a vontade do Pai. Não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhá-lo, e próximo Shabat estaremos estudando mais sobre a Torá. Que o Criador te abençoe e até um próximo vídeo.